Então, Fala galera, beleza? Problemas técnicos aqui, mas já resolvidos. E bom, a gente é a última aula, qualquer coisa a gente vai um pouquinho mais aí. Bom, última aula aí, se vocês quiserem, né? A gente vai um pouco mais. Mas se não, eu abordo de um jeito mais compacto aqui, que também não tem problema. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Se vocês quiserem, bom, ligar as câmeras aí também. A gente se vê. Bom, vamos lá, gente. Galera, o assunto da aula hoje vai ser em torno aí dos solos, estrutura geológica, e vamos falar um pouquinho aí de recursos minerais associados à estrutura geológica. No livro de vocês, gente, deixa eu só conferir aqui, vocês têm solos, eles estão descritos aí, né, um pouco, uma parte aí do mais essencial, no finzinho da página 15 e na página 16, tá? Então, aqui no finzinho da página 15, então, a gente vai ver relevo depois nas próximas aulas, na parte de geomorfologia, vamos ver hidrologia, né, hidrografia. Hoje a gente vai ver mais pedologia, origem dos solos, e também vamos ver mais estrutura geológica. E isso tá aqui no finzinho da página 15, né, o comecinho da descrição, a descrição básica do que é o solo, e aí mais informações importantes que a gente vai destrinchar aí, tá? Gente, se saberem descrever, bom, vocês não imagino que se seja com o livro à mão aí, mas sem olhar isso, se saberem descrever o que é solo, parece algo muito óbvio aí ou não? Eu já adianto que não é simplesmente o chão que a gente pisa, é algo além. Vocês já estudaram sobre solo? Vocês se lembram alguma coisa? É tranquilo, é um assunto bem tranquilo, legal, interessante de ver. Gente, em poucas palavras, a definição básica é essa que está no final da página 15 aí para vocês. Como é que a gente pode definir solo? É a camada superficial da crosta terrestre, é a camada mais superficial da crosta terrestre. A crosta, naquelas divisões que a gente viu, a crosta e a litosfera, elas são as camadas mais externas, certo? Só que nelas, elas ainda são subdivididas. A gente na geografia adora subdividir as coisas, compartimentar, estudar as relações entre tudo isso. Os solos são a parte mais superficial, né? É um pedaço em que a rocha já se desagregou ali, né? Já houve uma decomposição dessas rochas. Elas compõem também o solo, mas não como elas estão lá mais ao subsolo, né? Com rocha mais consolidada, tá? E a gente vai ver que são vários os fatores que influenciam na formação dos solos. Eles mudam, às vezes no seu quintal, dependendo do ponto que você está nele, o solo vai mudar, né? E aí a gente vai ver aí alguns materiais que sempre vão mostrar que esses 5 fatores primordiais, às vezes nomeados de um jeito um pouquinho diferente, mas basicamente o clima, a estrutura geológica, né, a origem, né, de todo esse solo, a topografia, que é uma maneira de a gente olhar para o relevo, mais especificamente para altitude e inclinação, né, além da atuação de organismos vivos e atuação do tempo. E a gente divide ele em camadas, né? Não é que a gente chega lá e tem umas plaquinhas escritas, a gente divide para a gente entender melhor. E a gente vai ver que existe uma lógica nessas letrinhas aí. Tem uma sequência ABC aí na real, só que aí tem umas outras letrinhas que vão entrando aí. Só que não é todo solo que é assim. Isso aqui já é uma representação de um solo bem maduro, um solo que já se desmembrou em várias partes, tá? Mas, bom, melhor do que eu, vamos deixar aqui o nosso queridão Gilberto Gil falar um minutinho sobre solos com vocês, velho. Peraí.
Nossa, eu achava que eu estava partilhando o livro, mas eu não estava. Só para vocês saberem aí no livro de vocês, ó. Finzinho da página 15. Acho que não estava, né, partilhando. E a página 16, né? E aqui esse desenho das divisões, tá? Bom. Isso aqui é uma campanha de uma ONG internacional que vários artistas, cada um declama ali algo e com o meu lírico em relação a algum elemento aí, um recurso natural. E o Gilberto Gil gravou ele sendo o eu lírico do solo, né? Eu sou o solo. Eu estou nos morros e nos vales, nas fazendas e nos pomares. Sem mim, os humanos não conseguiriam existir. Mas vocês me tratam como sujeira. Vocês percebem que eu sou apenas uma fina camada de pele neste planeta? E que, na verdade, eu estou vivo, cheio de organismos e nutrientes que ajudam a produzir a sua comida? Mas eu estou degradado, dolorido, envenenado, doente, por sua causa. Você me fez desaparecer para menos da metade do que eu era há pouco mais de 100 anos. Você está prestando atenção? Eu estou virando poeira. Então talvez você pudesse me tratar com um pouco mais de respeito. Eu imagino que você ainda queira comer, certo? Vocês veem aí que o Gilberto Gil tá pistola, né? Inclusive. Né? A gente está destruindo muito solo e a gente vai ver aí que para formar 1 centímetro de solo leva mais de 100 anos. Né? E a gente pode acabar com vários centímetros de solo em apenas um plantio mal feito. E olha que interessante, solo a gente está tratando dessa formação natural, né? A gente não está contando essa parte concretada aí da cidade, né? A não ser aí partes descobertas aí que tem a terra exposta. Se a gente for somar toda a área contínua de concreto no mundo, dá essa soma aí de São Paulo mais Minas, Goiás, aí Distrito Federal. Se a gente fosse somar a área concretada do Brasil, daria aí mais ou menos o estado de Sergipe, tá? E também, a importância aí que a gente mas, enfim, tem muitas maneiras de a gente entender tanto a importância de a gente entender sobre o planeta que a gente vive, a parte física, vamos dizer assim, e que elas impactam diretamente na nossa vida, e às vezes de maneiras aí um pouco inusitadas, né? Nessa imagem aí a gente vê 6 mapas, está em inglês, né? E não está tudo legendado, mas eu vou explicar aqui para vocês, né? Primeiro está aqui mostrando uma faixa. Todos esses mapas são do estado do Alabama, tá? Fica no sul dos Estados Unidos. O primeiro mapa está mostrando uma faixa de sedimentos do período Cretáceo, tá? Ou seja, uma faixa aqui de solo sedimentar, né, com predominância de rochas sedimentares, onde coincide aqui uma boa faixa de solo fértil, um solo, né, de terra preta. Como a gente vai ver, terras bem escuras tendem a ser bem férteis, tá? Isso aqui, né, porque é rocha sedimentar, lembra que vem tudo, grande parte vem também de matéria orgânica, não só de outras rochas. Isso vai sedimentando, vai se litificando e formando rocha sedimentar. E muitas vezes um solo de origem sedimentar que pode ser muito fértil. Terceiro mapa, um mapa de 1997, não tem a legenda, mas a gente consegue deduzir que a faixa vermelha, esses distritos aqui da faixa vermelha, tem fazendas com tamanho médio maior do que nas outras faixas, coincidindo com essa faixa aqui de terra mais fértil. Aqui a gente tem, no quarto mapa aqui embaixo, um mapa de predominância de população escravizada, em 1860. O sul dos Estados Unidos era escravocrata, né? Aí um mapa de 2010, com predominância de população negra, aqui na faixa vermelha, e resultado das eleições eleitorais no Alabama em 2020.
azulzinho votou no Biden, vermelhinho no Trump. E aí, ó, como a gente consegue cruzar com a faixa de sedimentos cretáceos no primeiro mapa. Claro, isso aqui tem que estudar muito profundamente para evitar fazer uma correlação aí sem causalidade. Mas a gente estudando aí o comportamento eleitoral nos Estados Unidos, realmente tinha uma divisão ali também étnica nos votos, né? Mas enfim, olha como todas as áreas da geografia aí se cruzam, né? Toda essa coisa de compartimentar espaços, né? Aqui tem um monte de áreas da geografia envolvidas juntos, né? E de outras áreas do conhecimento, né? E aí, gente, a gente vai olhar um pouquinho aqui mais sobre solos, aproveitar aqui algumas imagens. Eu separei, eu fiz uma apresentação de slides que tem umas imagens, tem todos esses materiais aqui separados, tá? Eu vou aproveitar algumas partes deles aqui nessa aula. Essa garotinha falando aqui, olha aqui como ela é engraçada. Mas enfim, vocês podem ver isso inteiro. Importante aqui a gente entender que a formação do solo, um solo bem completo, né, com muitas faixas e tal, leva milhões de anos. Então, aqui iniciando uma faixa que logo abaixo da superfície já é rocha, com o tempo ela vai se fragmentando um pouco aqui em cima com a ação, né, dos agentes externos do relevo, que a gente já conhece bem, né, a ação desses elementos da natureza, como chuva, vento, um monte de outros fatores dos agentes externos do relevo, que vão fazendo com que essa superfície vá se fragmentando. E isso, durante milhões de anos, essas camadinhas aqui vão crescendo, mais fragmentadas. E a vida vai também proliferando. E a vida proliferando aqui vai fazendo esse solo também aumentar, né? Uma coisa influencia na outra. E aí começa a aparecer mais faixa aí que já não tem mais esses pedregulhos aí, vão formando mais faixas de solo. E aí é mais viável para as plantas, né? Para o solo fornecer os nutrientes que as plantas precisam, porque já está num solo que a gente já vai ver melhor, ele consegue se enriquecer melhor, dependendo da composição dele, do tipo de fragmentação que ele tem, tipo de grãos e tudo mais. E aí, quanto mais o tempo passa, o solo, a tendência é ele ficando mais complexo, né, mais maduro. Mas, né, isso varia ao longo do mundo. E aí a gente tem, gente, com uma composição aí básica, né, os grãos dessas rochas que vão se fragmentando, e a gente divide ele em alguns grupos. E isso é basicamente em relação à espessura deles. No Brasil, quem define isso é a ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Essa mesma aqui, regras do teclado do computador, por exemplo, é a ABNT, isso aqui também é eles que definem. Areia, não tem que decorar isso aqui, tá? Mas tem que saber que a areia, desses que a gente vai ver aqui, é o que tem o grãozinho maior, grãos que não grudam, né? Eles não formam ali um torrão. Eles ficam soltos, eles têm aí entre 2 e 0,05 milímetros, de acordo com a ABNT. O silt já é um grão intermediário, né, de 0,05 a 0,002 milímetros. Ele já é um pouquinho menor e já gruda um pouco mais. E a argila, que aí é bem pequenininho, gruda, né? Ela faz torrões e ela fica encharcada de água. Como a gente vai ver, um solo que praticamente só tem argila, ele não consegue ficar muito fértil, porque ele fica todo alagado. É o contrário da areia. A areia deixa passar toda a água. E além disso, o quarto elemento aí que vai ser formado aí, que é o humus, né? Que é o mais aí, o maior presença aí de restos de vida orgânica. E ele dessa massinha escura. Então, por isso que solos muito escuros, muitas vezes vão ser, né? Geralmente eles vão ser muito férteis, porque solo bem escuro, terra quase preta, indica uma alta taxa de humus presente. E aí, ó, também para a gente entender que dentro dentro dos solos, além de todas essas rochas fragmentadas, matéria orgânica, tem água, tem ar. Essa composição vai variando de acordo com o solo. Aí está um exemplo de um solo seco, onde predomina mais ar nos poros. Do que se a gente for comparar aqui, ó, quando a gente umidifica o solo. Vai predominar mais água nesses poros. E aí, essa argila, junto com a matéria orgânica, né? Então, os solos, eles têm lá uma areia, tem argila, tem matéria orgânica, vai mudando
a proporção entre eles, para a gente considerar que um solo é de um tipo ou de outro. E toda essa matéria vai liberando nutrientes para o solo. Não só a matéria orgânica, mas a argila, né? E tem vários elementos químicos aí, né? Que vão nutrir essas plantas. Sobretudo aqui, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Vocês certamente vão olhar isso em biologia, né? As raízes conseguem absorver esses nutrientes, coisa que elas não conseguiriam se tivesse uma rocha aqui inteira, nem cresceria essa planta aí. E aí, o perfil do solo, essa divisão que vocês veem na começo da página 16, a gente faz essa divisão em camadas para entender melhor o solo, né, e classificá-lo. E aí, gente, vocês vão ver aí que tem... Vamos primeiro pensar em A, B e C. Primeiro vamos pensar nessa ordem. Horizonte A, entre esses, é o que está mais lá superficial, tem mais matéria orgânica e uma coloração mais escura, tá? Dependendo de onde a gente está, ele pode ter bastante humus. Já o horizonte B, ele, em relação ao A, ele tem um pouco menos de matéria orgânica, acaba tendo uma coloração avermelhada ou amarelada. Não é tão escura, porque tem menos matéria orgânica. E o C, que já é um horizonte de transição entre o solo e a rocha. Como a gente vai ver, é o que a gente chama aqui de camada R, o horizonte R. É a rocha de origem do solo, é a parte que está lá embaixo. Gente, vocês podem até complementar no livro de vocês essa rocha origem, né? Rocha original, ali no livro está rocha consolidada, rocha mãe, rocha matriz, todos esses nomes podem aparecer. Dizem respeito à mesma coisa. É a rocha que está lá nas profundezas do solo, tá? Então, rocha matriz, rocha mãe, rocha consolidada, tá? Rocha original. Rocha origem, como está aqui, não é muito comum, não. Mas esses todos os nomes aí todos são comuns. E aí, por vezes, não é todo solo que tem isso. Aliás, a gente vai ver que tem solo que é horizonte A e já vai para a rocha, por exemplo. Então muda, não é todo solo que tem todas essas camadas. Quando tem o horizonte O, ele aparece mais acima ainda da camada A. É só lembrar que é O de orgânico, então ele tem mais matéria orgânica ainda que o horizonte A. É uma camada mais superficial que pode aparecer ali por cima do horizonte A. Aqui, olha um exemplo aqui, por exemplo, de solo que é horizonte A, depois já é rocha. Tá? Um neossolo, como a gente vai ver, tem várias classificações, né? Ele é um solo bem pouco desenvolvido, não é um solo muito maduro, ou que foi muito desgastado. Não consegue armazenar muita água, tem pouca vegetação. Teria que ser muito trabalhado esse solo para ele ficar fértil. Aí um exemplo de latossolo. Tá? Latossolo é a classificação de solo mais comum que tem no Brasil. Tá? Aí no livro de vocês, na página 16, tem 4 tipos de solos predominantes no Brasil. Esse é o principal de todos, latossolo. Tá? O argissolo, só lembrar que ele tem uma predominância de argila, né? E o litossolo tem uma predominância ali de rochas, né? A gente já vai falar sobre eles. O latossolo tem aí já um horizonte B mais desenvolvido do que um solo como esse aqui anterior, né? O latossolo ele costuma ser bem maduro e tal, mas não muito fértil. Aqui são exemplos, tá? Tem que ficar decorando quantos horizontes tem em cada solo, tá? São só exemplos e que mudam. Isso aqui não é tão fixo. Aqui um exemplo de solo arenoso, tá? Um espedossolo, pobre em nutrientes e água, horizonte A e B, mas mesmo o horizonte dividido em todos aqueles, né, mesmo o solo dividido em todos aqueles horizontes, pode não ser muito fértil também. Depende do que está compondo, que é essa matéria orgânica, e como, e onde, e se está tendo muita lixiviação ou não. Porque pode aparecer a camada E entre o horizonte A e o horizonte B. Tá? A gente vai ver ele já já. Depois a gente vai ver mais conteúdo sobre água. A gente vai tomar uma ou outra coisa aqui desse conteúdo no meio de alguns outros, tá? Então, gente, aí no livro de vocês, o que acontece aqui, ó? Camada E
ela pode ou não aparecer, ok? Como, na verdade, todas as outras. Ela pode aparecer entre a camada A e a camada B. Ela acaba sendo, virando meio que uma subdivisão da camada A, se acontecer de algumas partículas, né, que fazem parte dessa camada forem lixiviadas. Lembra da lixiviação, gente, que está mais aqui embaixo? A gente já vai falar sobre ela. É quando o solo é lavado, né, de certa forma, e alguns elementos ali, alguns minérios vão embora, tá? Algumas substâncias hidrossolúveis, né, que se dissolvem na água, tá? Geralmente são partículas bem finas. E aí se forma esse horizonte E entre o horizonte A e o B, tá? Do restante dessa página, antes de a gente olhar aqui mais alguns materiais, o que é muito importante aí vocês terem, aí inclusive marcarem, destacarem. Então, ó, voltando aqui, ó, toda essa definição do solo, tá? Lembra ali do Gilberto Gil falando, né, que é uma pele em torno do planeta, tá? Se o ovo, gente, se um ovo pudesse representar o planeta, a crosta seria mais fina que a casca do ovo. O solo é mais fino ainda que a crosta, né? Ele é uma parte do solo, é a parte mais superficial do solo. Ele é muito fininho, tá? Então ele é algo que a gente tem que, né, cuidar muito, e ele já mais da metade do que a gente tinha de solo se degradou no último século, tá? Então aqui, ó, marque toda essa definição aqui, toda essa definição de horizontes. E aqui, ó, primordialmente, ó, o que a gente precisa saber mais aqui bem detalhadamente. Estão vendo os principais solos férteis do Brasil e do mundo? O mais primordial aqui, para a gente saber, são os dois brasileiros, Massapê e Terra Roxa. Tá? A gente vai ver mais aqui, principalmente sobre a Terra Roxa. Massapê lembra que é um tipo de solo muito encontrado lá no litoral, tá? Nordestino. A gente vai ver depois mais no conteúdo de agricultura e da história da ocupação do território brasileiro. Predomina ali o plantio de cana-de-açúcar em muitas partes, né? A utilização do massapê, tá? E a terra roxa, que a gente vai ver aqui em mais detalhes como é que ela se forma, tá? Vamos rever algumas coisinhas aqui, ver alguns outros elementos. Então, ó, a gente precisa lembrar aqui que o solo é um recurso natural e essencial para a vida no planeta Terra, como todos os outros. Ele, na verdade, dentro do solo a gente encontra vários desses outros elementos, né? Ar, água e minerais, tá? Matéria orgânica e tudo mais, né? Solo, mais uma vez, aí fixar a parte mais externa da crosta terrestre. Aquilo aí que a maior parte dela a gente chama comumente aí de terra. E a gente pode aí considerar essa formação aí também de solo, subsolo, né? Mas ela não tem uma definição muito exata, é uma definição mais, vamos dizer assim, ela é mais superficial, né? Do que aquela em camadas, que é aquela que a gente precisa saber bastante aí para vestibular. Mas sabe que o subsolo é a camada aí menos superficial desse solo, tá? E aí, ó, também já aparecendo com outro nome, a rocha, que está aí no livro como rocha consolidada, também é rocha matriz ou rocha mãe. Pode anotar aí também, rocha original, tá? E ela vai se decompondo com o tempo, esse solo vai se diversificando. Né? E aqui, ó, tem mais camadas ainda nesse exemplo, né? Então essas rochas que vão se fragmentando, matéria orgânica, é nesse solo aí que os vegetais crescem, tá? E as rochas matrizes, né? São essas rochas inteiras que vão se encontrar abaixo aí do que a gente chama de subsolo, vão dar origem ao subsolo e ao solo, ou de grosso modo, o solo, tá? Rocha matriz, solo, tá? Não se fixem muito aí na questão de subsolo, entendam mais as camadas. E aí, ó,
3 elementos aí primordiais do solo, só que além dele tem mais o silt ali, tá? O silt que fica é intermediário entre a areia e a argila. A areia é o grão maior, que passa mais água entre eles, tem mais espaço entre os grãos, eles não colam um no outro tanto. Com o tempo, eles podem colar, né? Com milhões de anos ali de muita ação, se muita coisa coincidir, pode formar o arenito, tá? A argila, como a gente viu, é o grão mais fininho, que gruda bastante, encharca fácil. E o humus aí, que é a matéria orgânica que vai compor esse solo, tá? Solo arenoso é aquela areia aí, como a gente viu, já mais solta, né? Um solo aí seco, ele não consegue reter líquidos, o líquido passa muito fácil por ele. O solo argiloso já vai ter essa característica aqui de encharcar muito mais, tá? Ele acumula água. Um solo muito argiloso que não tem humus, ele não vai ser fértil, tá? Já um solo aí mais umífero, tá? Não confundir com umidade. Umidade não tem H. Humus, tá? Não confundir com homus também, que ele é uma comida árabe. É o humus, tá? E que ele não é só o de minhoca. Humus de minhoca é humus de minhoca, tá? A minhoca realmente ela é primordial para a formação do solo, mas não é só o humus de minhoca que a gente chama de humus, tá? Ele é formado de pequenos pedaços de rochas, como o próprio nome diz, também possui humus, que é composto aí por restos de animais e plantas, tá? Ele costuma ser mais escuro e é o mais adequado para a agricultura, ele é muito fértil, tá? Então, esses são os dois extremos. O solo muito arenoso precisa ser muito irrigado, mesmo assim pode não dar certo. O solo muito argiloso precisa ser drenado, como está no exemplo aí, do ladinho direito. Tá? Então, bem importante essas características básicas e que acredito que é fácil, é simples aí, não são tantas características assim que a gente precisa memorizar e elas fazem sentido, né? Não é uma coisa tão decoreba, dá para a gente ir entendendo. Mas como é que tá? Vocês falam, se estiver muito rápido, quiser que retome qualquer coisa aí, só falar, tá? Lá no nosso Drive já está o nosso material ali em slides. Vou mostrar um pouquinho aqui. Tem esses materiais separados. Depois eu vou desmembrar de todas as imagens. Aqui tem uma definição mais bem técnica aqui da divisão do grão. Tudo isso, então, para a gente definir como é que um solo é, tem uma série ali de etapas. Uma aluna da tarde até estava falando que ela fez tudo isso no técnico, né? Peneirar todo o solo, medir a umidade, tem uma série de etapas ali para fazer, né? E aí a definição, a argila, o menor grãozinho, o maior ali já quase que uma rocha, o pedregulho, tá? E aí a areia ainda dividida em areia fina, areia média, areia grossa, tá? Então, tem definições um pouco diferentes, né? Então, tá vendo? Aqui a gente viu antes e até aqui o 2, não considerava a areia grossa, né? A gente não tem que decorar esses numerozinhos, mas tem que saber aí essa relação. O silt é intermediário entre a argila e a areia. E o pedregulho aí, que já começam a ter aí, já são grãos bem maiores. Como a gente vai ver, passa água mais fácil ainda do que na areia. A definição do MIT aí já é um pouco diferente, tá? Massachusetts Institute of Technology. Gente, importante a gente saber sobre os solos também. Bom, erosão a gente já viu bastante, né? Nesse processo do transporte dos sedimentos, né? De um lugar para o outro. Um lugar sofre a erosão, o outro vai sofrer a sedimentação, a deposição de sedimentos. O que é que vai gerar isso? Os agentes externos do relevo. Vento, chuva, rios, gelo, né? Seres vivos, o ser humano, tá? A gente faz muita erosão. As propriedades de cada solo também interferem em como é que a erosão vai acontecer. Todas essas propriedades aí que a gente está vendo. E aí podem acontecer o que a gente chama de movimentos de massa. O que é movimento de massa, gente? Importante saber isso daqui. Quem causa isso? Ser humano, claro, né? Deslocamento de solo e rocha ao longo de uma vertente, né? Um espaço, uma superfície que segue uma orientação determinada, sobretudo mais verticalizada, né? Uma ação que ocorre, né? Um movimento que ocorre sob a ação da gravidade, ou seja,
vai para baixo, cai, né? Sobretudo aí em vertentes íngremes atingidas pela chuva, né? Esses movimentos de massa, né, de grandes deslocamentos aí, né, erosivos, esses deslizamentos, podem ocorrer, podem ocasionar várias tragédias e podem levar às vossorocas. O que são as vossorocas, gente? É um fenômeno aí que, quando a erosão que leva esses movimentos de massa, isso tudo fica muito intenso, pode ocasionar aí a formação de grandes buracões aí, tá? Basicamente é isso que a gente chama de vossoroca, causados aí pela chuva e outros intempéries. Quando a gente fala que tem intempéries na nossa vida, não sei o quê, é um termo que vem da geografia, né? É o que causa intemperismo, né? Transformação aí do relevo. Vamos ver se não trava a tela cheia aqui, que geralmente vem travando, né? Esse fenômeno aí da vossoroca, ele colabora aí muito para o assoreamento dos rios, tá? Que, como a gente vai ver, é quando ocorre aí uma deposição excessiva de sedimentos em um rio e a água, uma hora nem tem água a mais. Os sedimentos recobrem tudo. E o ser humano acelera esse tipo aí de erosão, essas vossorocas. A gente já vai ver mais detalhes aí da estrutura geológica do Brasil. Gente, até aí tá tranquilo, tá de boa aí para entender. Tá muito decoreba ou não? Tá dando para sacar tranquilamente? Beleza. Eita, peraí. Epa, pera, a musiquinha, calma. Já vou colocar você. Então, só vão olhar aqui de novo o livrinho de vocês. A gente vai dar uma olhadinha aqui um pouco melhor alguns elementos, como na terra roxa, entender como é que elas se formam. Lembra, gente, Massapê, lembra que é lá no Nordeste. Lembra bem, importante. Massapê, terra roxa, tá? Bem importante aí de lembrar. Gente, querem tomar um susto? Vou dar um susto em vocês agora. Olha o mapa de solos. E aí, vamos decorar isso daqui? Bora? Não tem que decorar isso aqui tudo não, tá, gente? O que vocês precisam saber mais primordial é o que está no livro, esses 4 tipos e principalmente os latossolos, tá? Nesse site aqui, preciso acrescentar isso aqui no slide, mas depois eu vou botar aqui no chat. É um site muito bom, é um site da Embrapa, né? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tá? Ela é estatal aí, governo federal, uma enorme empresa, tem escritório em outros países, tem escritório em Moçambique, tive que estudar algumas coisas deles lá. Aqui tem definição de todos esses tipos de solos. E tem esses que estão aí no livro de vocês. Ó, o latossolos aqui. Ó. São solos bem desenvolvidos, tá? Eles formam várias camadas, mas eles não costumam ser tão férteis. Eles precisam ser muito trabalhados assim pelo ser humano para ficar bem férteis, tá? São altamente intemperizados. Então eles sofreram já muito desgaste. Não é a rocha, não é aquela camada horizonte A, horizonte R, né, que vai do A para a rocha já. Não, ele já é muito trabalhado. É um mais presente no Brasil, tá? Aqui tem um monte de informação aqui de rocha. Você baixa um pôster maravilhoso de solos aí para decorar aí o seu ambiente. Então, ó, aqui, ó, mais uma definição, tá aí depois o material de vocês para vocês reverem, tá? Aqui ainda tem mais um pouquinho, ainda bota horizonte H e F, tá? Isso aqui a gente não costuma cair muito não é de cair mesmo, tá? Pensem mais nos outros, tá? F é de ferro, saibam que F aí é uma camada que acaba tendo muito ferro. Mas o mais primordial aí do livro de vocês é que já está uma medida em centímetros do lado esquerdo, polegadas do lado direito, né? E aí vai tipificando aqui as camadas. Esse vídeo aqui é bem legal aqui também para fazer uma revisão. Esse vídeo, o mais legal dele é quando ele trata aqui dos 5 fatores que originam o solo. Lembra que eu falei no começo da aula?
Às vezes eles aparecem escritos de um modo um pouquinho diferente. Aqui tem um modo de decorar aí, que eu não sei se eu gostei muito, mas enfim, né? Cloro PT, né? Lembra do PTzão aí, ó. Cloro PT, né? Clima, série de clima, O de organismos, R de relevo, P de parent material, material de origem, né? Ou a estrutura geológica, o que compõe ali aquela rocha original e todo o restante ali, né, do solo. E ação do tempo, tá? E aí mais dois caras aí, dois velhos brancos do hemisfério norte aí para vocês. Eu tenho uma tabela, aliás, enorme, tem uns 20, cada um que é o grande proeminente da área dele na geologia. Todos caras aí, meio parecidos com esses aí. Gente, o clima, alguns exemplos aqui, né, de extremidades, vamos dizer assim, né? Muita umidade ou pouca umidade. Tem muita variação de temperatura muito alta, temperatura mais amena. Isso tudo vai influenciando demais na formação do solo, tá? Ação do vento, gelo, então tudo que forma o clima. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é o clima, né? Não é a mesma coisa que tempo. Clima e tempo são coisas diferentes. Clima é algo mais consolidado, né? Então é esse conjunto aí de fatores que formam o clima, um agente aí muito importante para formar o solo. Os organismos, tá? Os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, como nós também, os seres humanos, tá? Esses micro-organismos dependem de um solo formado para crescerem, mas também agem no solo, né? Uma raiz, ela age no solo, ela vai penetrando nos grãos, ela vai separando os grãos uns dos outros, ela vai formando esse solo também. Ó como o solo movimenta por causa da planta. Então, uma coisa interfere na outra, ó como ela movimenta ali. E olha com o tempo, inclusive, rochas aí que depois da equação do tempo, dá para ver ali, ó, o que as plantas fizeram com elas. Por isso que muitas vezes planta mandioca quando vai começar a cuidar de um quintal, porque a raiz ele é bem grossa e ele vai ali amassando esse solo para as próximas plantas, tá? Então, os seres vivos atuam muito, a gente vê o exemplo de vegetais, mas os micro-organismos também atuam, assim como fungos, como cogumelos também atuam, né, do reino fungi, tá? Bactérias também atuam, né? Reciclam nutrientes, consomem ali, decompõem, tá? Assim como também o relevo, que é um outro agente importante, principalmente quando a gente olha especificamente a topografia. A gente vai ver melhor ainda o relevo na próxima aula, né? Topografia é quando a gente está olhando aí as alturas e inclinações, tá? Porque olha aqui alguns exemplos. O solo mais inclinado ele vai tender a ter mais erosão e menos infiltração, por conta da ação da gravidade. A água vai escorrer mais do que infiltrar, ela vai levar os materiais embora aqui pela superfície, vai levar para outro lugar. Já um solo mais plano, mais infiltração e menos erosão. A água penetra mais. Isso tudo vai influenciar demais na formação do solo. Tá? Então, ó, esse exemplo aqui, ó, um solo mais inclinado, como esse aqui, ó, ele acaba muitas vezes sendo mais estreito, porque ele vai perdendo material. Tá? É isso que a gente chama de erosão, é perda de material, literalmente. Depois a gente vai ver em agricultura, né? Tem cálculos para isso. Né? Quanto 1 hectare de arroz por um ano, quanto perde de solo? Esse solo é que demora mais de 100 anos para formar 1 centímetro de solo. Tá? Já nas áreas mais planas, o solo já está bem mais desenvolvido, em mais camadas. Tá? E tudo isso vai influenciar aí na formação aí do solo também, tá? E o material de origem, né? O quarto elemento aí, material de origem, que é aquela rocha original e mais todos os outros materiais que estão ali no solo, né? A composição deles em si, tá? Os materiais minerais e orgânicos. Isso tudo vai, evidentemente, vai influenciar muito na formação desses solos, tá? Cada solo vai herdando aí características. Olha só nessa imagem quantos tipos de solo aí, né? Para quem tem um certo toque aí com cores, né? Essa imagem aí você deve estar bonita, né? Cada solo vai herdando características do material de origem no qual o solo se formou e que pode vir de outros espaços. Ele vem da rocha mãe, mas vem de outras partes também, né? Como a gente viu
aqui com a ação do relevo. Os sedimentos eles vêm de outro lugar também. Não vem só da rocha-mãe esses fragmentos e materiais orgânicos. Podem vir de outros lugares, principalmente de áreas mais altas para mais baixas. E aí, materiais diferentes provavelmente vão formar solos muito diferentes. E aí, o último elemento que é o tempo, a ação do tempo. Tá? Cerca de 500 anos para formar de 2 a 3 centímetros de solo, de acordo com a definição aqui da Enciclopédia Britânica. Tem outras diferentes também. Tá? Demora muito tempo para formar o solo. Tá? Imagina aí, só para formar uns 4 metros de solo, milhares de anos, gente. Para formar quilômetros de solo, gente, milhões de anos. Foi o que a gente viu ali no comecinho. Milhões de anos para um solo consolidado, amadurecido em muitas camadas. Tá? E a gente consegue estudar o passado por conta disso, né? Tem solos aí com bilhões de anos, lá do período Arqueozoico. Pretendo mais para frente gravar um material específico de tempo geológico para vocês. Estou criando aos poucos esse material, da gente entender aí o que né, de toda essa escala aí de tempo, o que a gente precisa saber primordialmente. Mas o solo aí, as rochas são esse arquivo natural aí do planeta. Tá? Vamos ver aqui agora um pouquinho mais sobre solos, só que antes disso, aliás, tinha outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Não é assim, não. Vamos ver esse aqui primeiro, vocês já viram, a gente já viu outro. E aí, Lineu, como é que é essa história? Por que a terra do Ceará é diferente da do Paraná? Bom, para explicar isso, nós precisamos voltar no tempo. Há 200 milhões de anos, havia vulcões onde hoje é o Brasil. Através dos vulcões, uma grande quantidade de material do interior da Terra veio para a superfície. Esse material era lava, que se espalhou por toda a região onde hoje estão os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo. O material endureceu e formou o basalto. Basalto é aquela rocha escura que a gente pode ver nas calçadas de Copacabana, por exemplo. O basalto esparramado no sul do Brasil foi se desgastando por efeito do sol, dos ventos e da chuva. Esse processo durou milhões de anos e acabou formando a terra roxa. A terra roxa, na verdade, tem uma coloração avermelhada e é muito fértil. O produto mais cultivado na terra roxa foi o café. Ô, Lineu, onde foi mesmo que você falou que o Luiz Carvalho mora? No norte do Paraná. Ah, então ele tá fazendo reflorestamento com terra roxa, né? É. Não, porque meu amigo que me deu a plantinha ali de café me falou que botou terra roxa no vaso porque é muito fértil e é bom pro café. É, falou certo então. Bem como a gente estava pensando. Pro Luiz Carvalho deve ser mais fácil plantar árvores e fazê-las crescer. A terra onde ele planta é fértil. É, já no Ceará... Bom, pra falar do Ceará, vamos voltar pro nosso mapa. A gente já tinha visto que, quando a lava que jorrou dos vulcões endureceu, formou o basalto, que o basalto foi desgastado pelo sol, pelo vento e pela chuva, e que o resultado foi o aparecimento de pequenas partículas que hoje formam um tipo de solo, a terra roxa. Agora vamos ver a mesma coisa acontecendo com outras rochas, que dão origem a outros tipos de solos. Essas outras rochas também foram desgastadas pelo sol, chuva e vento. Imagine um local com muitas rochas, sol forte e chuvas frequentes no verão. Essas rochas trincam e quebram em pedaços. O vento pode carregar pedaços menores para outros lugares. Esse tipo de movimento sempre acontece na natureza. Senhor Arthur, o senhor poderia me falar, por favor, como é o solo em Cumbuco, onde o João Dias mora? Bom, ele mora na praia, não é? Então, o solo é coberto de areia. Por isso que eu falei no começo que é mais difícil plantar lá. Ih, terra, areia, rocha, solo, já tô toda confusa. Não é tudo a mesma coisa? Senhor Arthur, o senhor gostaria de provar um pedaço de pavê de coco que a Maria fez? Ô, Lineu, vai mudar de assunto logo agora? Tô querendo mudar de assunto, não. Eu só tô querendo mostrar que as camadas do solo são como o seu pavê. Explica como é que você fez o pavê. Ah, tá. Primeiro eu coloquei na forma uma camada de biscoitos.
Depois eu quebrei os biscoitos, coloquei junto com creme de coco. E por último eu coloquei uma camada de coco ralado. Então, as camadas do solo em corte é como se fosse uma fatia do seu pavê. Quer ver? Observe as camadas nesse corte na montanha que foi feito para a estrada passar. Lá em cima, na superfície, a gente vê uma camada de terra. É o solo. Logo abaixo, a gente vê terra misturada com pedaços de rochas. E sob essa segunda camada, rochas inteiras, que não foram quebradas. Então, Maria, mas você só faz pavê de coco? É? Imagina, eu faço pavê de biscoito, champanhe, maisena. O recheio pode ser assim, de chocolate, de amendoim. Ah, então você tá me dizendo que as camadas podem ser diferentes, né? Ah, é, depende assim do biscoito e do recheio, né? Então, seu Arthur, agora por favor. A receita das camadas de rochas mais internas de Cumbuco é a mesma das camadas de rocha de Jabuti? Claro que não. As rochas de Jabuti eram de basalto. As de Cumbuco eram outras, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha lá no seu vaso. Vamos. Seu Arthur, por favor, o senhor traz areia, por favor? Claro. Agora aqui em cima, ó. Isso, dá pra ele dar uma limpadinha. Vou tirar aqui. Tem um jornal? Bom, como são os grãos da terra e da areia, Maria? Os grãos da terra são menores, eles ficam grudados, formando torrões. Isso. E os grãos de areia são maiores e ficam soltos. Isso acontece porque a terra roxa possui uma quantidade maior de argila. E a argila possui grãos muito pequenos e unidos entre si. Normalmente, um solo é formado por vários tipos de grãos. Areia, argila, cascalhos. E o que define um tipo de solo é a quantidade maior de um dos tipos de grão. Assim, quando possui mais argila, o solo é argiloso. Quando possui mais areia, é arenoso. Os solos apropriados para o crescimento das plantas são os solos agrícolas. Eles possuem vários tipos de partículas e, além disso, humo. O humo é formado por restos de vegetais e animais e tem cor preta. Voltando aos nossos amigos Luiz Carvalho e João Dias, dê uma olhada aqui. Você saberia dizer qual dos lugares tem solo argiloso e qual tem solo arenoso? Se o Paraná da Terra Roxa ou o Ceará da praia? Até que não foi difícil responder essa pergunta, foi? Agora, o Lineu vai explicar como a água se infiltra nos diferentes tipos de solo. Presta atenção como a água se infiltra no meio de grãos de tamanhos diferentes. No cascalho, na areia e na argila. No cascalho, a água escorre muito rapidamente. Na areia, um pouco menos rápido. Já na argila, a água fica retida por mais tempo. Então, deu para entender por que os solos são diferentes e por que cada solo precisa de um tratamento diferente para poder plantar? Eu entendi. É por isso que agora eu posso responder a algumas perguntas. Veja se você pode também. Se chovesse a mesma quantidade de chuva em Cumbuco e Jabuti, qual solo secaria mais depressa? O solo de Cumbuco, porque é arenoso. Por que o seu Arthur duvidou? Se quiserem, vocês podem ver inteiro e vocês vão ver porque que o doutor Arthur duvidou ali. Mas para fixar bem aí, inclusive, a questão da terra roxa. E agora a gente vai começar a tratar da estrutura geológica do Brasil. E que vai ter muito a ver com tudo isso. Porque primeiro, ó, a gente vai começar por uma definição mais simples, né? A definição mais clássica que a gente tem, a mais simplificada possível, define aí em dois tipos de estruturas, tá? O que a gente chama de escudos cristalinos e bacias sedimentares. A gente vai entender melhor tudo depois o que é isso. Bacia sedimentar, muito fácil lembrar, gente. Rochas sedimentares, que, né, são lugares que têm a tendência aí de acumular sedimentos de outras partes. A gente vai entender isso melhor. E são três aí primordiais. Bacia Amazônica do Paraíba, Bacia do Paraná. Tá? Se não me engano, tá um errinho aí até no livro, tem Bacia do Pará, se não me engano. Bacia do Paraná. Tá? E aí, gente, lembrando que o Brasil, lembra que ele está no centro de uma placa, ó, a fronteira do Brasil está aqui marcada em branco, então o Brasil está no meio da placa, tá? A gente tem, por conta disso, pouca instabilidade, né? Em relação a outras partes aí do mundo, nós temos pouca instabilidade, né? Nós temos muita estabilidade, uma estrutura geológica estável e muito velha, muito antiga, tá? E aí a definição aí, clara, aí de escudos cristalinos e bacias sedimentares, né? Começando aí pelas bacias sedimentares, áreas preenchidas por material sedimentar
trazido de áreas adjacentes, das redondezas. Eles se acumulam em depressões, podem ser soterrados formando as rochas sedimentares. E depois isso pode se soerguer também. Ou as áreas adjacentes podem se rebaixar. Por isso que a gente tem formação alta com rocha sedimentar, por isso que não está tudo no fundo do mar. Né? A terra vai aí se modificando com o tempo. Tá? E aí as principais. Paraná, Amazônia e Parnaíba. Vamos ver melhor como é que isso se forma. E a gente vai ver agora com um pouquinho mais de detalhes, né? Deixa eu dar uma melhorada na qualidade aqui da imagem. Gente, a gente precisa lembrar muito bem que existem 3 estruturas geológicas básicas no mundo. Como a gente viu no Brasil, a gente tem basicamente 2 delas: escudos cristalinos e bacias sedimentares. Tá? Lembra, as bacias sedimentares são estruturas rebaixadas em relação ao seu entorno. Olha aqui, ó. Por isso que é uma bacia mesmo, que vai armazenando sedimentos. Acumula resíduos minerais e vegetais, tá? Pedaços de rochas e de seres vivos. E é ali que vão ter os combustíveis fósseis. Aliás, tudo que é fóssil vai estar ali, né, em solo de predominância sedimentar. Lembra que a gente viu isso? O cara lambendo lá a pedra de argila, raspando lá o arenito, tirando areia, tá? E isso só acontece porque isso se formou depois dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, gente, eles são os mais antigos de todos. Tem desde o Arqueozoico, que é o primeirão lá de todos. Então, esfriou o magma, já formou escudo cristalino. É rocha magmática e metamórfica. Tá? É só lembrar que é a primeira que se formou. Portanto, lembra que o planeta era uma bola incandescente que resfriou, começou a formar rocha, a primeira rocha magmática, escudo cristalino, que também a gente vê com outros nomes. Tá? Maciço antigo, hoje se usa menos esse nome, mas maciço antigo, só lembrar do antigo, né? É o primeiro. E Craton. Craton também aparece, então é bom vocês anotarem. Na página 8, né, do livro de vocês e na página 18 está falando de estrutura geológica. Lá na página 8 é legal vocês complementarem. Onde aparece escudo cristalino, põe também, complementa. Craton, tá? E maciço antigo. Depois é que se formaram as bacias sedimentares. E olha que interessante, a bacia sedimentar, em geral, na verdade, ela fica por cima de uma formação cristalina. Aquele mapa que a gente vê, né, regionalizando o Brasil, por exemplo, em escudo cristalino e bacia sedimentar, é porque a gente está dividindo a superfície, tá? Mas essa bacia, ela muitas vezes fica por cima de um escudo cristalino. E o mais recente aí de todos, que a gente não tem no Brasil, que costuma estar em beiradas lá das placas tectônicas. Os dobramentos modernos são as formações mais altas do mundo e que seguem muitas vezes aumentando de tamanho. Mais próxima da gente, como a gente já viu, Cordilheira dos Andes, tá? Elas são as mais recentes, são as mais modernas, tá? E aí aqui é uma coisa interessante agora para a gente ver. Gente, definição mais clássica que a gente tem, define aí escudos cristalinos em 36%, bacia sedimentar em 64%. Às vezes aparece 30, 70%. O número em si não é o mais importante. O mais importante é saber que tem uma predominância de bacia sedimentar. Mas por que 64 ou 58? Vendo essa manchinha rosa? Lembra o cara lá explicando no vídeo, né, que o basalto, né, saiu, né, a rocha vulcânica, porque há 200 milhões de anos tinha vulcões aí no sul do Brasil. Esse basalto se espalhou aí pela região sul, um pouco de São Paulo, um pouquinho do centro-oeste, né? Se fragmentou, né? Formou esse solo aí de origem basáltica, só que isso está por cima também da bacia sedimentar. Então, assim como a bacia sedimentar está por cima do escudo cristalino, ali ainda tem terra vulcânica que veio por cima da bacia sedimentar. E a gente diferencia porque é origem vulcânica e não sedimentar, né? Mas ela muitas vezes ela é considerada
como parte da bacia sedimentar simplesmente. Por isso que às vezes aparece 36 e 64. Mas a gente pode também considerar aí uma parte Pro, de 6% vulcânica, tá? Oi, Pro. pode falar. Não tá compartilhando a tela. Eita. Faz tempo? Faz um tempinho. Nesse assunto mesmo que você começou a falar, que não estava aparecendo. Então, peraí, eu vou voltar aqui. Então, aqui, gente, ó, as três estruturas primordiais, escudos cristalinos, bacias sedimentares e desdobramentos modernos, tá? E aqui está na linha do tempo marcado. Lembra, o mais antigão de todos é o escudo cristalino, ou maciço antigo, ou cráton, formado pelas rochas mais antigas, as magmáticas, e também rochas metamórficas. Depois surgiram as bacias sedimentares, ó, tá vendo como ela fica por cima aí do escudo cristalino, e ainda por cima, no caso do sul do Brasil, vem terras vulcânicas por cima da bacia sedimentar. O mais recente, dobramento moderno, que nós não temos no Brasil. E aí, ó, por que às vezes aparece bacia sedimentar 64 ou 58? Porque às vezes ela é desmembrada aqui nos terrenos vulcânicos, tá? Formando esses vulcões aí que entraram em erupção, e aí essa terra que fica por cima da bacia sedimentar. Terrenos vulcânicos costumam ser muito férteis, por isso tem tanta cidade, por mais que vulcão seja perigoso, tantas cidades se formaram em torno de vulcão, porque a terra é fértil. Tá aí tranquilo, gente, vocês vão falando aí. Então, mas aí por vezes a gente vai estar considerado, dependendo do autor do material, terrenos vulcânicos, 6%, lá no sul do Brasil. E aqui também, né, um pouco em São Paulo. Então aí agora, né, desmembrado aí em cada parte, ó. No primeiro, são rochas cristalinas. O que isso significa? Não são as sedimentares, elas são mais cristalizadas. Não é que nem aquela rocha que você lambe e fica sentindo o gosto dele saindo, ou fragmento que sai do arenito. Não, elas são cristalizadas, bem mais compactadas. São as rochas magmáticas e metamórficas, que compõem toda essa parte marronzinho aqui, os escudos cristalinos, ou maciços antigos, ou crátons. As rochas sedimentares no segundo mapa, marronzinho, compondo aí as bacias sedimentares. É aqui que vai estar o petróleo na plataforma continental do Brasil. A maior parte do nosso petróleo está na plataforma oceânica, mas o que tem na continental, ele está aí, porque é aí que se deposita combustível fóssil. Matéria orgânica se deposita em terreno sedimentar. Matéria orgânica é sedimento. Tá? É fácil lembrar assim. Tá? Então, falou em combustível fóssil, falou em rochas aí sedimentares. Ao passo que recursos metálicos a gente vai achar mais lá no meio das rochas cristalinas. A gente vai começar a ver um pouco mais disso. E as rochas vulcânicas aí, predominando mais ao sul do Brasil e algumas outras partes. Destaque, terra roxa. E por que é roxa se é vermelha? Porque vem do italiano, tá? Rossa. Rossa é vermelho. Vermelha, né? Por conta aí dos imigrantes italianos aí que ocuparam boa parte justamente dessas áreas aí na agricultura. Agora a gente vai ver isso um pouquinho mais associado a recursos naturais. Nossa, a gente está conseguindo um tempo bom, na real, no final das contas, viu? Deixa eu só perguntar uma coisa. Deixa eu só ver se tem uma aluna aqui da tarde presente. A Giovana está aí? Giovana, está aí por acaso ou não? Deixa eu ver aqui nos participantes. Se não, se ela não tiver, eu vou dar um recado. Tem a Giovana, mas eu não sou da tarde. Ah, não é você, né? Tudo bem, se ela não entrar, eu vou dar um recado. Professor, Oi, pode falar. da tarde sou eu. Ah, você tá aí? Tô aqui. Beleza, então. Ó, querida, vamos fazer que nem à tarde. Eu só vou falar um pouquinho, então, da relação da estrutura geológica com a mineração no Brasil. E aí você já dá o recadinho que a gente tem uma novidade legal aí, um passeio que a gente vai fazer. Beleza? Então, gente, ó, olha essa divisão aqui como é interessante também a gente entender
um pouquinho mais já complexificado. Ó. Aqui tem uma divisão que a gente está lá levando em consideração, ó, bacia sedimentar, né, o escudo cristalino, mas a gente vê também o que a gente chama, deixa eu ver se eu consigo aumentar a qualidade aqui um pouquinho. A gente tem os dobramentos antigos, né? Porque há dobramento moderno e os antigos. Existe dobramento antigo, e tem no Brasil. Tá? Eles fazem parte aí dos escudos cristalinos. Tá? A gente tem os dobramentos antigos do Nordeste, do Atlântico, de Brasília. Tá? Além aí das bacias sedimentares. E os dobramentos antigos. Tá? Nesse rosinha claro. Eles fazem parte dos escudos cristalinos. Lembrou antigo? Lembrou do escudo cristalino. Dobramento antigo, parte dos maciços antigos. Escudos cristalinos ou crátons. Tá? E ó, não tem dobramentos modernos no Brasil, como a gente já falou várias vezes. Hoje eu optei por botar o vídeo em si, e botei assim no slide, para no material de revisão vocês verem mesmo esses professores. São aulas curtinhas, bem curtinhas. Mas depois eu vou desmembrando aí em slides também. Essa aula particularmente foi... Nossa, eu bati o recorde de abas abertas. Acho que eu fiquei com umas 50. Um trilhão de vídeos, um trilhão de materiais. Né? Bom, e aí, o que eu recomendo para você, gente? Cruzem, estudem um pouquinho, ó, deem uma olhada depois nesses 2 mapas que estão aqui nesse vídeo, comparando ele um pouco com esse primeiro mapa, para vocês procurarem associar um pouquinho, ó, predominância aí da atividade mineradora, onde é que elas predominam, tá? No caso aqui, ó, a primeira, é muito importante a gente entender aqui esses 4 espaços, ter isso marcadinho, tá? Quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, só lembrar da Vale do Rio Doce, que vem de Minas Gerais, ela é do quadrilátero ferrífero, é lá que aconteceram as tragédias de Brumadinho, Mariana, tá? Serra dos Carajás, é lá onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, né, que mataram um monte de sem terra. Né? Aqui tem uma grande atividade mineradora, além do maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a Serra do Navio. Tá? É onde tem a mineração de metais ferrosos. Além disso, as 3 zonas de extração de ouro. Tá? Serra Pelada, que eu vou recomendar um filme para vocês sobre isso, inclusive. Vale do Rio Madeira, né, que fica entre a Amazônia e em Rondônia. Vale do Rio Branco, em Roraima. Extração de ouro, primordialmente. Onde tem mais ouro no Brasil. Tá? Então é legal estudar esses mapas. E aí os jazimentos de gemas. Lembra que a gente viu, né? Diamante, né? Que é simplesmente grafite, né? A cerca de 160 quilômetros de profundidade, depois de milhões de anos vira diamante. Né? Você tem a Chapada Diamantina aqui na Bahia, ó. Eu dei uma aula online outro dia para alunos da Chapada Diamantina. Aqui tem extração de diamante até hoje. Tem o município de Diamantina. E aí, ó, 3 aspectos importantes relacionados à sustentabilidade que são impactados aí com a mineração, tá? Mais um motivo aí que eu gostei de botar os vídeos dos professores aí, para depois vocês verem os canais deles, dar uma prestigiada, que são bons canais. 3 questões aí primordiais. Primeiro, os recursos minerais, eles não são renováveis, eles vão embora. A gente extrai, não tem mais, tá? Não terá para o futuro. Então, mesmo pensando no próprio interesse do ser humano, já é complicado, né? Se é uma mineração aí muito intensiva, tá? Excessiva. O abandono de minas e outros lugares de exploração quando ocorre o esgotamento produtivo. Tem muitas etapas para fazer a mineração, gente, tá? Depois a gente vai ver em outras aulas, né? Quando for falar aí mais de fontes de energia, quando for falar de indústria, né? Para fazer uma mina, gente, é muita coisa. Desde né, de você retirar ali o horizonte A do solo, ou o horizonte H, até você explodir rochas ali no subsolo, com bomba. Tá? E além dos danos paisagísticos, aí, modificação da paisagem e ambientais. Tá?
além dos sociais, seja pelas condições de trabalho, seja por gente que tem que mudar de casa porque vai ter mineração na zona dela, reservas indígenas que são ocupadas aí para mineração, né? Toda essa treta aí de Bolsonaro com quilombola tem muito a ver com isso, a família dele mexe com essas coisas, eles têm terra no litoral sul de São Paulo, faz muito tempo que eles disputam, né, com quilombola. Quando ele estava em exército, ia fazer missão e pintar postinho de, né, calçada por aí, logo ia ver lá na região se tinha mineração, já ia se envolver com isso, tá? E aí tem alguns desastres aí lembrados. E aí, ó, a Reserva Nacional do Cobre e seus associados, por exemplo, a RENCA, aqui tem reserva indígena, tá? Tinha um plano de manejo muito restrito, né? Onde poderia haver pesquisa e exploração mineral, onde poderia haver apenas a pesquisa mineral, onde não poderia haver mineração. E isso aqui, depois do governo Michel Temer, eles começaram a querer extinguir essa reserva. Não tem mais essa reserva indígena. E aí, ó, gente, esse filme aqui é muito bom, Serra Pelada de 2013, tá? Não sei se vocês têm qualquer noção do que é Serra Pelada, gente. Mas está aí uma imagem do filme, para vocês terem uma pequena dimensão aí dessa zona de mineração, tá? Né, foi prometido como o Eldorado, né? As pessoas iam ficar milionárias indo para a Serra Pelada. Tá? É bem chocante a história de Serra Pelada, para falar a real. Gente, como é que foi aí? Foi tranquilo, foi muito rápido, deu para pegar aí legal. Isso aí, gente, o básico de solos, estrutura geológica, recurso mineral, uma pequena introdução, né? Que bom, coisa vocês vão falando aí. Se ficarem com dúvida, quiserem procurar durante a semana, tá? Giovana, você tá aí, querida? Tô sim. Giovana. A Giovana da tarde. Então, explicar. A gente tem uma colega da tarde, a Giovana, também chama Giovana, charada nossa queridíssima Giovana Dias. A Giovana da tarde, ela estuda, ela faz um curso técnico de turismo, ela está se formando agora, e ela já pode ser guia, né? E ela vai guiar alguns passeios aí no fim de semana que vem. E aí ela vai falar um pouquinho sobre isso para a gente aí agora. Giovana, tá ouvindo nós? Se tiver qualquer problema aí na conexão dela, coisa eu dou um recadinho também, não tem problema. Vamos aguardar um pouquinho ela aí. Prof, eu acho que só tinha outra menina, era a Emily, não era a Giovana. Não era? Ela não conseguiu entrar então, no final das contas, né? Ela entrou na outra aula, antes dela entrar à tarde, que ela perdeu, ela justamente não conseguiu assistir a aula direito à tarde. Eu vou baixar, vou só abrir uma imagem, mas basicamente, gente, é um passeio na chamada Gruta de Santa Luzia. O passeio é gratuito, a gente tem que ver como é que a gente vai se transportar para chegar até lá. Mas ele vai ter a possibilidade de ir ou no sábado ou no domingo, dia 19 ou dia 20, no outro fim de semana, né? Nos 2 dias saindo 9h30 da manhã. E aí tem um grupo, eu vou mandar para vocês aqui um grupo de WhatsApp, em que lá ela está explicando tudo, tá? Basicamente. E ali ela está montando uma listinha. Deixa eu só mandar aqui para vocês que não assustador. Agora abriu, boa. Eu vou mandar para vocês, eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, que legal. Aliás, espera aí, deixa eu partilhar sem esse vídeo, né? E aí eu já vou mandar aqui para vocês o link, tá? Tem a Nascente, a gente consegue ir na Nascente do Tamanduá ATI, tá? É lá em Mauá. E aí, ó, esse aí é o celular dela, vocês podem adicionar, né? Falar com ela e tal, mas eu vou mandar aqui o grupo, a mensagem para ela. Deixa eu só parar de partilhar aqui para eu caçar a mensagem. E aí, ela explicou que vai ter todo... A gente está no meio de uma pandemia, né, gente? Então, o que vai acontecer?
Geralmente, eles estavam recebendo, né, antes da pandemia, grupos de 40 pessoas. Em vez disso, vão ser 20 pessoas. Tem um espaço bom ali para ter distanciamento, inclusive na própria trilha, né? Tem ali espaço de 1,5 m. Claro, levar a máscara. Eu preciso, lá no grupo, ela vai dar maiores detalhes. Se a gente leva um lanchinho, imagino que sim. Mas, ó, eu vou mandar o link aqui no chat para vocês. Ô, louco, olha, outra Giovana mora do lado desse parque. Capaz de ser que você... você vai conhecer, Giovana. Gente, vamos nesse rolê. Não tem muito o que falar. Vamos. Vocês entram, só clica no link. Eu tô ali, eu vou dar um reforço. Eu acho que eu quero ir domingo, porque vai ser um pouquinho mais de tempo para preparar algumas coisas para ir legal. Tem um número limitado de pessoas, mas ó, vamos, se quem puder, quem quiser, vamos se concentrar no domingo que vem, né? Porque aí eu vendo que tem uma quantidade legal de alunos e tal, próxima semana eu já faço um mistão ali de uma introdução a relevo e águas, né? Talvez eu foque só em relevo, mas eu vou tentar fazer os dois, apesar de ser aula de 1 hora. Depois a gente continua vendo esses assuntos, que a gente vai conseguir aproveitar muito lá, tá? E ó, mais uma pessoa que já foi muito aí no grupo, que bom. Então, gente, ó, só clicarem aí no chat, que aí a gente pode aí combinar melhor. Lembrando, na quarta que vem, eu não sei como é que eu vou fazer, né, mas eu vou começar a dar aula do semi-extensivo, né? Começar as aulas do semi-extensivo. Eu vou dar aula, a partir da semana que vem eu vou para a NOC, eu vou de quarta-feira. Só que à noite, só quinzenalmente. Semana que vem ainda não tem aula da noite. Mas não sei, de repente eu dou uma morada lá na NOC quarta que vem, fico trabalhando lá já. E aí até a gente conversa melhor, mas precisa confirmar lá, né? E 1 hora, né, estouram as vagas. Então, mas vamos tentar ir no domingão, de preferência, tá? E outra, a gente pode ela falou que a gente consegue marcar outras datas também. Também vai estar o pai dela, que também trabalha com turismo, né? Então, enfim, está um ambiente meio inseguro ali, tá? E basicamente esse era o recado. E aí, alguém anima aí? Vocês acham que vocês vão? Vão pensar sobre, pelo menos? Estão com preguiça? A galera dá meio preguiçenta, né? Vamos aí, gente. Poxa, um passeio natural aí, em que a Tem gente... nem roupa para isso, prof. Oi? Não tenho roupa para este evento. Ah, trilhazinha, gente. Trilhazinha, mano. Em vez de ficar Gilberto Gil ali falando de solo, a gente pega o solo, pega na água, pega na rocha. Nessa época é bem friozinho lá, é muito bom. Boa. E vamos convencer essa galera toda aí, ó. Que senão é essa de não tem roupa pra ir, tá com preguiça. Não, Brincadeira, pô. Brincadeira. nada disso. Vamos aí, vamos aí. Só que a gente tem que, vamos ver o melhor meio de se transportar. Eu mesmo nunca fui pra lá, né? Eu sequer sou do ABC, gente. Eu sou forasteiro aí. Vocês que tem que me... Trenzão, professor. Aí, velho. Trenzão, a gente pega um trenzão, desce no Guapituba, a linha principal, desce no Guapituba e de lá pega um ônibus para Santa Lídia. Boa, boa. Gente, falaram da chamada? Chamada, gente, podem mandar no Zap? É mais fácil pegar ali, aquele jeitinho que vocês botam tudo juntinho. Mas ótimo saber, de trenzaço, vamos de trem, então. E lá no grupo a gente vai conversando ali melhor, né, no grupo do passeio. E aí, se eu, por acaso, estourar um número de vagas, a gente marca outra data. Vai mais uma vez. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar aqui que eu esqueci completamente. Eu vou mandar depois tipo, liçãozinho para vocês, vou subir o vídeo. Então, ó, só relembrando, eu mandei 2 listinhas do Descomplica, dos últimos assuntos. Né? Eu botei uma pastinha lá no nosso Drive escrito tarefas. Aí eu vou começar a ficar colocando ali, tem um documento lá que eu estou colocando ali. E aí lá estão os exercícios ali do livro, dá para vocês fazerem ali. No digital, eu estou privilegiando o Descomplica do que o Bernoulli, né? Porque é bem mais fácil no Descomplica. Que há um tempinho a gente começa a ver aí programa de embaixadores, como é que a gente vai fazer por ali. Beleza? E aí, gente, como é que vocês estão nessa hora? Já extremamente desgastados, 15 para as 11, vocês já cansaram muito da online? Gente? Como é que vocês estão com essa questão? Gaita, pronto. 3 caminhões passaram em cima de mim. Cansadíssima.
Meu Deus. Não Vambora. aguentamos mais. Não vejo a hora de começar presencial na Vai, sexta-feira. vamos que vamos. Eu luto pelo fim do EAD. Vamos que vamos. Eu estou aproveitando para atacar toda a geografia física agora, gente. Que aí tem muito vídeo, recurso, imagem. E aqui, gente, ó, eu fiz questão, ó, eu compactei aqui os fragmentos dessa aula para a gente não ter que esticar o final da aula, né? Ia ser difícil mesmo. A gente viu tudo que era para ver hoje mesmo, sem problemas. Foi mal, demora no início aí. Beleza? E aí eu vou subir lá, eu vou subir a gravação da manhã, que eu acho que foi a que ficou, a gravação ficou a melhor. É isso aí, gente. Vou parar aqui que vocês já tudo querendo descansar, ninguém aguenta mais ver minha cara. Então, beijos, beijos. Gente, quarta que vem, dependendo do meu cansaço, eu vou tentar ficar até a noite só para dar um alô para vocês. Vamos ver, vamos tentar. Não prometo, porque, né, vamos ver como é que vai estar o meu corpo. Mas eu vou tentar, Suave, Pro. Boa noite, gente. Beijos. Tchau. Boa noite, semana. professor. Obrigada pela aula. Valeu, gente. Hein? Tchau, tchau. Tchau.